Capítulo 27. Um interrogatório, uma reunião de família. Depois do dia incrível com Selene, Ace, Astrid, Jane e Mary do grupo volta para seus hotéis para descansar, Arthur e Selene estavam no mesmo quarto, um deitado ao lado do outro, em silêncio. Arthur, você ficou meio triste depois que eu voltei do banheiro no restaurante. Aconteceu alguma coisa, diz Selene. É a impressão sua, diz Arthur. Selene abraça Arthur. Mentiroso, você sabe que pode me falar tudo, eu te amo. O Ace falou algo que te abalou que eu sei. O que foi? Diz Selene. Arthur suspira. Lembra do dia em que começamos a namorar oficialmente, que eu comentei que eu gostava de uma outra garota, diz Arthur. Sim, acho que era Catarina. Você nunca mais tocou no assunto. Aconteceu algo, diz Selene. Ela morreu no ataque a Santa Teresa. O Ace comentou achando que eu já sabia e bom, eu fui pego de surpresa, diz Arthur. Selene abraça ainda mais forte. Deve ter doido, meus pêsames, diz Selene. Arthur abraça Selene. Me promete que você nunca vai morrer, diz Arthur. Não posso prometer isso, afinal eu envelheço, mas eu prometo que nós dois estaremos juntinhos até ficarmos velhos ouvindo as histórias das aventuras de nossos filhos, diz Selene. Arthur sorri e beija a cabeça dela enquanto a abraça. Eu te amo, e vou amar para sempre, nunca se esqueça disso independente do que acontecer no futuro, diz Arthur. Eu também te amo, para sempre, e até mesmo na minha próxima vida eu vou continuar te amando, diz Selene. Selene beijaria Arthur que retribui o clima dentro do quarto esquenta e os dois só vão dormir depois de 2 horas de futebol dentro do quarto com Arthur metendo altos golaços eles vão dormir. No dia seguinte eles acordam e vão tomar café da manhã no hotel e encontram Lutz e Attila e conversam. No caso eles mais ouvem pois Lutz e Attila tiveram uma excelente caçada matando a maioria dos animais que eram considerados os mais perigosos da região que nem mesmo aventureiros comuns de Rankia enfrentavam, apenas a elite do Rankia ousava enfrentar os monstros. A jovem Fênix Christine que foi junto de Attila e Lutz confirmava com a cabeça para Arthur e ficou sem graça com os elogios dados a ela por Lutz e Attila. Eles estavam conversando tranquilamente até que... Você viu que a caravana dos Elfos Negros chegou ao Império, diz uma garota de aparentemente 10 anos. Eu não vi, diz um garoto de idade similar. Eles acabaram de chegar à cidade e estão preparando a estrada e os moradores para recebê-los. É uma caravana tão linda, eu vi a rainha deles de longe, ela é maravilhosa e o vestido dela é incrível, diz a garota. Ei, garota, é sério que eles chegaram, diz Selene se levantando. A menina se vira e se espanta. Sim, é verdade sim, nossa, como você é bonita, ela é bem parecida com a rainha, diz a garota. Nossa, então a rainha deve ser mesmo bonita, vamos pedir ao papai para irmos ver, diz o garoto. A garota confirma com a cabeça e eles saem da área de café da manhã. Parece que alguém vai conhecer o sogrão, diz Attila. Sim, o dia vai ser cheio para você, Attila, vamos fazer igual combinamos ontem, diz Lutz. Sim, vai ser divertido. Arthur me empresta sua identificação de aventureiro, diz Attila. Para quê? Que vocês vão fazer? Diz Arthur. Vamos falar que fazemos parte de um grupo de aventureiros de Rankia e que nosso líder não podia fazer missões hoje e estamos precisando de uma grana extra. Aí vamos entrar no grupo e resolver a missão com facilidade e assustar eles com o quão incrível somos. Vai ser hilário, diz Attila. Vocês não têm nada o que fazer mesmo, diz Arthur, entregando a identificação. Não mesmo, você acha que a gente vai ficar andando pela cidade fazendo compras, diz Lutz, sorrindo ironicamente. Attila dá uma risada. Que tal vocês irem para uma festa e arrumar alguém? Se continuarem assim o Lutz só vai arrumar alguém daqui a 20 ou 30 anos e você vai morrer sozinho Attila, diz Arthur. Tá aí uma boa ideia, vamos para aquela festa hoje à noite, afinal a gente tá solteiro, diz Attila, olhando para Arthur de canto de olho. Tá combinado, diz Lutz. Selene ri. Vocês são incríveis, não brinquem com o coração das garotas tá bom, e Lutz, aproveita que Lara ainda não tá atrás de você e se diverte com as erradas, não é assim que você falou aquele dia, diz Selene. Para a frente ela em Arthur, diz Lutz. Né, nem eu sabia dessa, diz Arthur. Vocês que cresceram na floresta é que são caretas, metade das elfas que eu conheci nesses anos não eram nem um pouco santinhas, por fora pareciam santas, mas quando estavam entre elas, eu nem conto para vocês, diz Selene. Os três se olham. Quer saber, que se foda Attila, eu só volto para casa hoje se eu no mínimo der uns beijos, diz Lutz se levantando. Tamo junto, vamos sair e comprar umas roupas maneiras, falou Arthur, diz Attila se levantando. Os dois saem do local de café da manhã e Selene e Arthur caem na gargalhada e saem em seguida procurando uma multidão para verem a entrada da caravana dos Elfos Negros. Arthur e Selene se juntaram à multidão ansiosa que aguardava a chegada da caravana dos Elfos Negros. O clima na área estava carregado de expectativa e curiosidade por parte de todos os presentes. A rua principal estava adornada com flores e bandeiras, criando um ar festivo. A caravana, composta por elegantes elfos de pele escura, trajava roupas esplêndidas e tecidos finos que fluíam graças ao vento que estava levemente ativo naquela manhã. Haviam diversas pessoas ali, a maioria montada em cavalos enquanto outras estavam em carruagens. A rainha dos Elfos Negros chama a atenção de todos pela sua incrível beleza. Seu vestido longo, repleto de detalhes intrincados e adornos mágicos, destacavam ainda mais sua beleza extraordinária.
Ela exibia uma aura de dignidade e poder que cativava a atenção de todos ao redor. A caravana avançava lentamente pela rua, e os elfos interagiam com os curiosos moradores e transeuntes. Músicos elfos tocavam melodias encantadoras, enquanto 4 dançarinas executavam movimentos graciosos, adicionando um toque de encanto ao desfile. Ei Arthur, está vendo aquelas 2 vestindo rosa dançando, disse Helene. Sim, diz Arthur. São minhas irmãs, disse Helene. Então eu sou realmente sortudo, não é verdade Christine, diz Arthur. Christine responde Arthur com uma cantoria e confirmando com a cabeça. Por quê? Disse Helene. Eu fiquei logo com a irmã mais bonita, fala se isso não é sorte, diz Arthur. Selene dá uma risada. Bobo, disse Helene, diz ela abraçando ele. O sol, em seu auge, iluminava a cena, destacando os detalhes mágicos da caravana. O clima de celebração estava enraizado nas expressões alegres das pessoas que testemunharam o evento. Depois de alguns momentos, a caravana alcançou o ponto central da cidade, onde a recepção calorosa continuou. A rainha dos elfos negros acenou para a multidão com graça e dignidade, transmitindo uma sensação de respeito mútuo e amizade entre os povos. Logo a caravana chega até a entrada da área nobre e muitos nobres do Império estavam na porta para recebê-los. Ei, vamos lá, eu quero dar um oi, disse Helene. Arthur respira fundo. Vamos, diz Arthur. Pru, diz Christine. O difícil é toda essa multidão, disse Helene. Claro que não, diz Arthur, pegando na mão dela a puxando e pulando em uma sombra e saindo atrás de uma carruagem. Caramba, isso foi estranho, mas foi divertido, disse Helene. Nesse momento, uma jovem elfa dá um grito de susto ao ver eles aparecendo do nada e a atenção se volta para eles. Espera, princesa, é você, diz a jovem elfa. Sim, eu não mudei quase nada nestes 3 anos, que grito foi esse, disse Helene. O que está acontecendo, diz uma voz masculina. A princesa, ela está de volta, diz a elfa que tomou o susto. Selene segura a mão de Arthur e o puxa para a frente de todos. Oi pai, disse Helene. Olá, Sr. Cedric, Sra. Evangeline, é um prazer conhecê-los, diz Arthur. Minha filha, você já chegou ao Império, diz Cedric, caminhando até Selene e a abraçando. Evangeline mantém o olhar em Arthur e o olha de cima para baixo. Ele é realmente bem bonito, espero que seja tão forte e promissor quanto você dizia em suas cartas, diz Evangeline. Parece que minha avaliação começou, diz Arthur. Esperto ele é, diz Evangeline. Cedric separa o abraço. Rapaz, nós acompanhe que logo teremos uma conversa. Preciso saber se você está à altura de minha amada filha, diz Cedric. Amar e Lara, as irmãs mais velhas de Selene correm e a abraçam. Então você é o famoso Arthur, boa sorte cara, diz um elfo colocando a mão no ombro de Arthur. Imagino que você deva ser o príncipe herdeiro Teron, vai ser tão difícil assim para mim, diz Arthur. Vai sim, Selene é a caçula e foi muito mimada pela nosso pai, não sei como ela se tornou desse jeito, sempre achei que ela não iria crescer, mas eu queimei a língua, mas voltando ao assunto, ela era a princesa mais amada e disputada do reino, diversos nobres tentaram propor casamento e nosso pai recusou a todos, diz Teron. Arthur sorri. Tá tudo bem, como minha mãe já dizia, eu não sou todo mundo, diz Arthur seriamente. Os dois caem na risada brevemente. Já gostei de você, pelo que ela me falou na última carta ela não sabia muito bem quantas bênçãos você tinha, mas eram no mínimo 3 pela análise dela, diz Teron. Ela já sabe, contei para ela, mas ela disse que queria contar pessoalmente, diz Arthur. Mistério, minhas expectativas estão lá em cima, diz Teron. Depois de conversar com mais alguns nobres alta nobreza élfica são guiados até a ala nobre, claro, aqueles que possuíam casas na ala nobre do Império, a família real foi juntamente a Arthur para a casa deles, prontos para interrogar, conversar com Arthur. Enquanto os funcionários arrumam as coisas a família real estaria sentada na sala juntamente a Arthur que estava sentado em um sofá de 2 lugares ao lado de Selene. Então vamos começar essa reunião, Arthur, o que sabemos de você é o que nossa filha nos contou pelas cartas que ela mandava, que convenhamos foram poucas, diz Cedric. Eu avisei que não escreveria muito, é mais divertido contar pessoalmente as coisas, eu realmente só falei um pouco do Arthur pois era algo importante, diz Selene. Nos diga sobre você Arthur, diz Evangeline. Vou do zero, afinal já devem ter lido essas cartas há muito tempo. Meu nome é Arthur Miller, este sobrenome vem do meu pai adotivo que me adotou quando eu era bem novo. Nós vivíamos em Santa Teresa, ele era um conde e um mago que servia diretamente ao rei. Tive uma excelente infância, fui treinado na arte da espada, magia, política, conhecimentos acadêmicos e mundanos além de toda a bagagem que um nobre poderia precisar. Tudo ia bem até que, bom, vocês devem saber o motivo do até que, diz Arthur. Eu ouvi sobre você, um jovem de cabelos vermelhos que era duplamente abençoado que vencer a garota que era discípula de Cavaleiro Sagrado, diz Cedric. Eu mesmo, mas bom, não são apenas 2 bênçãos, mas continuando, quando tudo aconteceu eu usei uma das minhas bênçãos, a mais conhecida com certeza, a Domador de Feras, e com um de meus lobos notifiquei o reino de Arcania. Graças a esse ataque eu perdi meu pai adotivo e minha irmã, que era filha do meu pai adotivo. Minha mãe está desaparecida, mas não foi confirmado se ela está viva ou morta, inclusive um dos motivos de vir ao Império foi para encontrá-la. Depois disso comecei a viajar e
Conheci Selene em Thorston e nos apaixonamos e ajudei a resgatar sua guarda pessoal e a escoltei até o reino dos elfos. Treinei durante 3 anos lá, diz Arthur. Falando assim até parece que tudo foi tão rápido, diz Selene. Né, diz Arthur. Bom, vejo que passou por maus bocados, mas algo você não comentou. Arthur, você deve saber que nosso mundo que importa de verdade é ser forte, dinheiro, conhecimentos e status social são apenas consequências do poder, diz Cedric. Arthur olharia para todos naquela sala e não falaria nada por alguns segundos. Bom, para se casar com a Selene tem que ser alguém forte, acho que é isso que o senhor está tentando dizer, diz Arthur. Exatamente, fico feliz que eu não precisei falar diretamente, diz Cedric. Rei Cedric, você se considera uma pessoa forte, diz Arthur. Claro, diz Cedric. Então problema resolvido, eu sou muito mais forte que você, para os seus padrões eu sou o marido ideal, diz Arthur. Cedric arregala os olhos, Evangeline, Amara e Elara se surpreendem enquanto Teron dá um sorrisinho de canto de boca. Garoto, não se ache por ter 3 bênçãos, nem sempre quem é mais abençoado vence as lutas, diz Cedric com raiva. Pai, nunca imaginei que você me colocaria como um troféu a ser conquistado, eu realmente pensei que você faria perguntas sobre ele, o que ele quer para o futuro, se ele almeja se juntar ao nosso reino, imaginei 1000 perguntas diferentes e é isso que você pergunta, estou decepcionada, diz Selene. Cedric retoma os sentidos. Jamais, minha querida, não foi isso que eu quis dizer, diz Cedric. Senhor, não precisa esconder, na verdade, é muito difícil esconder qualquer coisa dos meus olhos atualmente, seus sentimentos me falam tudo, se você quer me testar vamos direto ao ponto, quer saber meu nível de força ou quantas bênçãos eu tenho, vamos fazer um aquecimento, o senhor quer lutar ou talvez o príncipe Teron, afinal ele tem 3 bênçãos, ele deve estar louco por um oponente digno, ou talvez a rainha, que com certeza depois de mim é a mais forte nessa sala, visto que ela possui 3 bênçãos bem interessantes, estou louco para ver a bênção da lua em ação, diz Arthur. Todos se surpreendem com o comentário de Arthur. Como assim, eu não possuo 3 bênçãos, apenas possuo 2, diz Teron. E como você sabe da minha bênção da lua, isso é um fato conhecido apenas pela alta esfera do nosso reino, nem mesmo a Selene sabia, diz Evangeline. Como eu falei, não há nada que meus olhos não possam ver, uma das minhas bênçãos, os olhos que tudo veem, também conhecidos como os olhos divinos ou os olhos de Deus, era assim que meu mestre chamava pelo menos, diz Arthur. Todos ali ficam visivelmente muito surpresos. Arthur, quais as bênçãos que eu possuo, diz Teron. Bênção da espada, bênção do som e a terceira que você provavelmente não sabia, pois acho que é a mais complicada de identificar, a bênção do desatar da alma, diz Arthur. E o que ela faz, não conheço pelo nome, diz Teron. Sei não cheguei nesse nível com meus olhos ainda, no começo eu só via cores e deduzia, agora eu consigo saber os nomes delas, o que ela faz você terá que descobrir, diz Arthur. Teron confirma com a cabeça. Darei o meu melhor durante a pesquisa, por mim vocês podem se casar, mas eu quero enfrentá-lo, diz Teron. Não, eu o enfrentarei, diz Cedric. Arthur olha para a rainha. Não tem interesse em me enfrentar, diz Arthur. Minha força é apenas para proteger meu reino, atualmente nosso grande protetor está muito doente e seu herdeiro ainda não está pronto, visto as tensões entre os reinos aumentando eu como a maior protetora do reino não posso me arriscar ser ferida, diz Evangeline. Não me enrola, garoto, eu mesmo vou testá-lo, diz Cedric. Arthur sorri e em 2 vão para os fundos da casa. Selene estava ao lado de sua mãe e irmãos vendo a batalha de longe, funcionários curiosos assistiam pela janela. Arthur, você está proibido de usar uma lâmina na sua espada e está proibido de causar qualquer ferimento letal no meu pai, apenas acabe isso logo, gritaria Selene. Cedric olha surpreso para Selene enquanto Arthur sorri e com sua ferromancia produz uma espada sem lâmina. Ferromancia. Os olhos de Deus e domar feras, são bênçãos interessantes garoto, diz Cedric. Realmente, são ótimas, sabe eu sempre quis enfrentar um usuário com a bênção do guerreiro com a bênção da espada, sempre achei uma combinação interessante, diz Arthur. Cedric sorri e saca sua lâmina. Se é assim eu realizarei seu desejo, diz Cedric. Você demorou demais, atualmente eu sou forte demais para estas 2 bênçãos, mas eu quero sentir a potência dos seus golpes, você tem 10 ataques, depois disso eu vou atacar, diz Arthur. Cedric fica muito bravo e dispara dando 2 golpes seguidos que são defendidos pela espada de Arthur. Foram 2, diz Arthur. Cedric fica sério e golpeia com a espada pela esquerda, pela direita e em seguida tenta uma estocada que são defendidos e desviados. Foram 5, diz Arthur. Então é assim, você caiu na armadilha moleque arrogante, diz Cedric, iniciando uma sequência bela de 5 golpes bem mirados e com certeza muito bem treinados. Arthur com dificuldade defende os 4 primeiros, mas o último era impossível de bloquear com a espada, mas do seu corpo Christine sai e com seu bico segura a espada. O rei recua surpreso e entra em guarda. Bênção da escuridão, então você tem 4 bênçãos, garotos deuses têm seus favoritos e você é um deles, diz Cedric sorrindo. Christine sai da sombra de Arthur e pousa sobre sua cabeça. Uma fênix, ele realmente domou uma fênix, diz Evangeline. Sim, é a Christine, não é fofa, diz Selene.
Foram seus 10 ataques. Realmente eu não esperava que eu precisaria de ajuda para defender. Mas o estilo da espada real dos Elfos Negros é realmente incrível, diz Arthur. Agora parece de falar e ataque, diz Cedric. Arthur sorri fazendo um movimento de mãos. Ele ataca com água, mas em pequena quantidade deixando o ambiente úmido. Cedric sorri ao ver isso. Está querendo me deixar gripado, diz Cedric. Pode anotar mais 2 bênçãos. Primeira é proficiência com a água, diz Arthur fechando as mãos e criando uma bolha de água ao redor do corpo de Cedric. E a segunda é do inverno, diz Arthur. Cedric tenta se mover, mas era tarde demais e a bolha se congela. Ele tenta quebrar o gelo, mas ao seu lado aparece uma estaca de ferro. Aquilo significava que se Arthur quisesse, aquela estaca teria atravessado o corpo dele.